Imagine a seguinte situação: você vai a uma loja de veículos elétricos e se depara com um modelo que te agrada, com aquele modelo que você estava procurando. E aí você chega para o vendedor e pergunta sobre informações, detalhes daquele veículo. Daí o vendedor te fala sobre os detalhes pertinentes, sobre todas as principais características do veículo, e ele te informa que existem duas versões. Daí ele te fala que essas duas versões são exatamente iguais em termos de peso, de bateria e de equipamentos. Então são idênticas, visualmente também são idênticas. Porém, há uma diferença na potência e na autonomia. Então ele te explica que uma das versões tem 200 cavalos de potência e 1000 km de autonomia, enquanto a outra é o oposto, 200 km de autonomia e 1000 cavalos de potência. E aí, qual versão você escolheria? Deixa aí o comentário. Eu vou explicar até o final do vídeo por que no mundo real essas versões não existem. Por que elas não existem e por que talvez seria impossível de se ter esse tipo de modelo no mercado. Vou começar o vídeo com duas comparações bastante injustas, porém muito interessantes e pertinentes para o assunto que eu vou abordar. A primeira é o Model 3 e o EJS1. O Model 3, na versão atualizada, possui um motor de 283 cavalos, enquanto que o EJS1 é um motor de 62 cavalos. Na versão de entrada do Model 3, na versão standard, ele utiliza baterias do tipo LFP, do mesmo tipo que é utilizado no EJS1. Porém, uma coisa que impressiona, que chama muita atenção, é que comparando ambos os veículos no mesmo ciclo, ou seja, no ciclo chinês, é possível perceber que o Model 3 é um pouco mais econômico do que o EJS1. É meio estranho, porque é um carro muito mais potente, mais pesado, e com um pack de baterias maior. Então é meio estranho, mesmo que a gente entenda que a engenharia da Tesla está em outro patamar, a engenharia é muito avançada. Porém, um carro desse porte, tão econômico, o que é que explica isso? Agora eu vou para outra comparação. Do mesmo modelo, dessa vez o BYD Dolphin. Como vocês sabem, recentemente foi lançado o Dolphin Plus. Você já deve estar sabendo que o Dolphin Plus ele tem 204 cavalos de potência, que é mais do que o dobro da potência do Dolphin da versão de entrada, que tem apenas 95 cavalos. Se a gente comparar a potência, a gente percebe que o Dolphin Plus ele é um canhão, né, comparado com a versão de entrada. Em termos de potência e de torque, ele é muito, muito superior. O pack de baterias também é maior, significa que o Dolphin Plus é mais pesado também. O Dolphin Plus ele tem o mesmo pack do One Plus, um pack de 60 kW, aproximadamente 60 kWh, enquanto que o Dolphin de entrada possui um pack de 45 kWh aproximadamente. Mas a questão aqui é a seguinte: o Dolphin Plus ele é um pouquinho menos econômico do que o Dolphin de entrada. E aí a gente fica meio encabulado assim, porque como é que pode um veículo muito mais potente, mais pesado, tem praticamente o mesmo consumo de energia, comparando, claro, no mesmo ciclo, praticamente o mesmo consumo de energia, se forem ignorados os quase 15 kWh de capacidade da versão Plus, seria possível, com os restantes quase 45 kWh, seria possível a gente percorrer uma distância de 317 km no ciclo WLTP, o que é praticamente, o que é muito próximo, na verdade, dos 340 km da versão com menor potência. Então a gente tem essa diferença aí, mas até mesmo essa diferença a gente pode justificar pelo peso maior do Dolphin Plus, que é de cerca de 250, 260 kg a mais do que o Dolphin de entrada. Pelas versões do Dolphin já dá para perceber que, substituindo na versão topo de linha o motor mais potente pelo motor mais fraco, não resultaria na prática em um aumento da autonomia. Então a gente já pode descartar a opção de botar um motor mais fraco para aumentar a autonomia do carro. Não faz sentido, só deixaria o carro manco mesmo. Mas aí a gente tem a outra opção, que é colocar o motor mais potente na versão com a bateria menor. Por que esses carros com bateria pequena, como o EJS1, o EasyTech, a própria versão de entrada do Dolphin, por que eles não utilizam um motor muito potente? Por que a gente não pega, por exemplo, o motor traseiro do Seal, que tem 313 cavalos, e bota na versão de entrada do Dolphin? Porque se a gente não vai perder autonomia, ou vai perder talvez muito pouco, por que a gente não coloca logo, enfia logo um motor potente, sei lá, bota 1000 cavalos aí, não vou perder a autonomia mesmo. Então é sobre isso que eu vou falar. Mas essa é uma parte um pouquinho mais complexa, então eu dividi em 5 pontos, 5 pontos principais. Começando ali do que eu acho menos relevante para o mais relevante, o que talvez seja o ponto que impede aí realmente de se fazer esse tipo de coisa. Primeira coisa, o primeiro ponto, que é o tamanho.
Um carro elétrico geralmente já é dimensionado ali para acomodar as baterias, o motor elétrico, tudo ali com um espaço reduzido. Principalmente o motor, tem carros que tem a frente bem pequenininha, né, um balanço dianteiro bem pequeno, bem curto. Então, para acomodar um motor elétrico mais potente com a mesma tecnologia, obviamente seria um motor maior. Então, talvez não dê para acomodar aquele motor. Então, teria que fazer uma adaptação ali, tornaria o processo mais complexo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o peso, que é algo que é até desprezado, já que o motor elétrico é bem mais leve do que o motor a combustão equivalente. Porém, se a gente pegar um motor de 50 cavalos e comparar com um de 500, a gente vê ali uma diferença de peso significativa. Claro, falando de motores com a mesma tecnologia. O terceiro, que obviamente é o custo. Um motor maior utiliza mais cobre, sistema de arrefecimento aprimorado, enfim, é um motor mais caro. E o penúltimo ponto, que é a dirigibilidade. Uma prova de que isso é bastante afetado é que o Dolphin mais potente utiliza a suspensão multilink na traseira, que é mais refinada e voltada para a esportividade. E agora eu vou falar do último ponto, que é o que realmente atrapalha as coisas, que é esse daqui é difícil de ser contornado, que é a potência específica da bateria. A potência específica está intimamente ligada com o peso e a capacidade da bateria. Ela limita o quão rápido uma bateria pode ser carregada ou descarregada. Casos em que os propulsores demandam altas correntes e acabam extrapolando o limite de descarga constante da bateria. Isso ocorre, por exemplo, no Seal, em que nos momentos que ele demanda muita energia, que os propulsores estão no seu nível máximo de potência ou próximo do nível máximo de potência, a bateria acaba superaquecendo. Então existe um limite de tempo para que seja utilizada a descarga acima da descarga contínua. Então a bateria ela pode descarregar o seu limite máximo de corrente ou próximo disso, mas durante um curto período de tempo. Depois desse período, a bateria acaba superaquecendo e aí o software do veículo intervém para poder proteger tanto a bateria quanto os outros componentes eletrônicos, evitando assim que haja algum dano. Então acho que ficou claro aí que alguns veículos eles utilizam esse limite mais do que outros. Alguns são dimensionados para utilizar mesmo na sua potência máxima o limite contínuo de descarga da bateria, como é o caso do Dolphin de entrada, em que o motor é de 70 kW. Já outros veículos, como o Seal, de 380 kW de potência, né, com os dois motores combinados, que geram até 380 kW, e é uma potência de descarga muito alta acima do limite contínuo. Então isso daí pode ocorrer, e é uma coisa que é uma situação rara, obviamente, já que a velocidade máxima é limitada e ele, mesmo na velocidade máxima, ele é projetado para utilizar sempre o limite contínuo, mas pode ocorrer uma situação de pista, de frenagens e arrancadas mais fortes. Isso daí pode ocorrer quando, no caso, o motor é superdimensionado em comparação com a bateria. Então existe esse gargalo. E mesmo assim, quando ele é superdimensionado, existe um limite, que é o limite máximo, em que mesmo em situações de descarga rápida, né, existe um limite máximo. Ou seja, você não pode botar um motor de 1000 cavalos no Seal, por exemplo, não com o pack de baterias que é utilizado atualmente. Então teria que se aumentar o tamanho do pack, aumentar a capacidade do pack para se aumentar ali também a capacidade de potência, a potência específica. Então, por isso que em veículos menores não se utiliza motores mais potentes. Primeiro porque, para se evitar esse tipo de problema, de utilizar acima da capacidade contínua de descarga e de carga e descarga, e também porque mesmo na capacidade máxima existe um limite. Você pode botar um motor mais potente, mas existe um limite no quanto que se pode utilizar de descarga de bateria.